Bom dia. Graça, paz e bem da parte do Senhor Jesus Cristo a todas e todos. Uma manhã especial, com boas novidades, né? Já estou um pouco ansioso aí para o próximo domingo, de participar de um momento tão importante para nós, que é o batismo, e também as nossas confraternizações são muito especiais, né? Então você é super bem-vindo em participar desse tempo, desse momento, e espero muito que seja um sucesso, seja uma grande bênção para todos nós. Você que está pela primeira vez, seja muito bem-vindo. É uma casa especial de todos. Esse espaço é seu também. Sinta-se abraçado, acolhido. E quero iniciar uma conversa que já venho costurando há algum tempo. Venho falando sobre identidade e, a partir disso, quero colocar algumas reações depois do momento em que nós fazemos esse movimento de ressonância de quem somos, né? Essa análise de dentro para fora vai também constituindo a nossa visão, a nossa percepção de mundo e a forma como construímos as nossas relações. Por isso eu queria que você abrisse a sua Bíblia, o seu aplicativo. Você que está em casa pode também acompanhar na tela, seja no YouTube ou Spotify, quem está nos ouvindo, você é muito bem-vindo, que esse tempo também seja especial. Livro de Atos, eu vou lá no capítulo 16, vou ler a partir do verso 1. O livro de Atos traz algumas informações importantes para nós. E vale muito a gente pensar uma reflexão a partir disso. Atos dos Apóstolos, Novo Testamento, capítulo 16. O livro de Atos é um livro narrado pelo discípulo e apóstolo Lucas, né? Lucas narra a história da igreja, da primeira igreja, a igreja que recebe a expressão mais genuína daquilo que Jesus gostaria realmente que nós fôssemos, né? Quanto igreja, quanto comunidade, a partir das nossas relações, as nossas contribuições. A igreja de Atos nos ensina muito. E nós estamos falando do primeiro século, onde Lucas faz uma narração histórica da Bíblia, ou melhor, da igreja, e narra a chegada, nesse capítulo específico, a chegada do apóstolo Paulo à cidade de Derbe, Listra, né, a região, onde ele se encontra com um moço chamado Timóteo. Timóteo vivia naquela região, era um homem de bom testemunho, e algumas informações trazem certos significados. O significado primeiro é que Timóteo era cristão, convertido. E além de convertido, tinha bom testemunho, as pessoas falavam bem dele. E a outra informação é que o evangelho já tinha chegado naquelas cidades. Então eu quero ler com você Atos 16, a partir do versículo 1, que diz assim: Paulo chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Sua mãe era judia e o seu pai era grego. Lembre-se disso. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou-o. Paulo, querendo levá-lo para a viagem, circuncidou-o por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Nas cidades onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Até aí.
Feche os seus olhos, se possível, e consagre o seu coração e mente nesse momento ao Senhor. Ore a Ele e peça para que Ele fale contigo. Peça para Ele que Ele te use. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos pela oportunidade de estar aqui nesse lugar com os nossos amigos e irmãos, com as nossas amigas e irmãs. Que a sua graça, Senhor, continue plena à nossa volta. E somos gratos por cada encontro e reencontro aqui proporcionado. Pedimos que o Senhor fale conosco através da sua mensagem, da sua palavra. Que não sejamos nós, mas que haja uma interferência divina, sim, no sentido de compreensão da sua voz. Nós precisamos de Ti até para compreendê-lo. Por isso, usa as nossas vidas, tanto no ouvir quanto no falar. Que não sejamos nós, mas o próprio Deus agindo em nós e através de nós. Esse é o nosso pedido, com um profundo agradecimento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom, a Bíblia é um livro que tem um conteúdo teológico e a Bíblia é um livro que tem um conteúdo antropológico. Quando falo ou quando percebo essa leitura antropológica na Bíblia, falo de uma percepção ou de uma ciência, né, que está dedicada a estudar o ser humano. O que é o homem, o que é a humanidade, o que é o ser humano, aprofundar essa percepção de quem ele é, ou do que ele virá a ser. Ele não apenas, os textos bíblicos não apenas falam de Deus, mas falam também a respeito da humanidade. Fala também a respeito do homem. E essa busca de tentar responder quem é o homem, e como ele deve ser, nos traz diversas necessidades de busca, né? Para que, a partir dessas revelações, nós sejamos, né, dia a dia transformados, à luz de uma percepção maior de um Deus, que se apresentou diante de nós como humano, 100% Deus, mas 100% humano. E é nele que nós espelhamos, ou queremos espelhar a nossa fé. Por isso essa busca teológica, antropológica, no sentido de tentar compreender a Deus e tentar compreender o que é o homem, o que é o ser humano. Nessa busca, nós percebemos que a primeira coisa que encontramos na Bíblia Sagrada é essa percepção direta de quem nós somos, no sentido de saber que somos a imagem e a semelhança de Deus, que obtemos a imago Dei. Então, é claro, nos primeiros versículos da Bíblia, nos primeiros livros da Bíblia, que não há nada e ninguém mais parecido com Deus, senão nós, os seres humanos. Porque obtemos a imagem e a semelhança do nosso Criador. Portanto, nós carregamos em nossas vidas, carregamos em nossa humanidade as características do Criador. E alguma das características que eu quero levantar para a nossa reflexão, que eu acredito que ela vai percorrer o mês, é a característica de Deus que compõe a beleza, a bondade e a justiça. Beleza, bondade e justiça são informações que compõem o caráter de Deus e que, de certa maneira, nós carregamos estas informações no nosso DNA. Todo ser humano carrega dentro de si características do seu Criador. E eu levanto a beleza, a bondade e a justiça para a nossa conversa. Há uma fala de uma ativista chamada Olga Benário,
que ela diz que todo ser humano busca a bondade, a beleza e a justiça. Todo ser humano está nesta constante busca de bondade, beleza e justiça. E eu anotei até uma frase que ela diz: lutei pelo justo, lutei pelo bom e lutei pelo melhor do mundo. E essa foi uma das suas últimas palavras, né? Palavras de Olga Benário, antes mesmo dela ser executada aos 34 anos num campo de concentração nazista na Alemanha. Lutei pelo bom, pelo justo e pelo melhor do mundo. Pela justiça, pela bondade, pela beleza. Isso, meus irmãos, penso que é real, pois nós rompemos o relacionamento com Deus. E ao romper o relacionamento com Deus, sentimos uma profunda falta. E acredito que é por isso que até hoje nós vivemos nessa constante busca do que é belo, do que é justo, do que é bom. São elementos que nós herdamos do caráter de Deus e que de alguma maneira se desconectou de nós. E obviamente pelo nosso próprio afastamento da criação. A partir do momento que nós nos afastamos de Deus, nós perdemos a oportunidade de fazer fluir em nós a bondade, a beleza e a sua justiça. Porque nos afastamos de Deus. Então, quando nos falta beleza, bondade e justiça, ou quando falta no mundo beleza, bondade e justiça, significa que essa falta é fruto do afastamento da humanidade de Deus. É o resultado desse afastamento, desse rompimento de relação. Por isso Deus corre a nossa direção com anseio de aceitação de nós, para um lugar ou para um caminho de volta à relação e de volta à percepção do que Ele realmente deseja oferecer para cada um de nós. Quando a Bíblia fala do que é o homem, ela diz que ele não só inspira querer ser igual a Deus, como ele também inspira ser o próprio Deus. Que pretensão, né? Então o ser humano ele não quer ser somente igual a Deus, ele também quer ser Deus. E isso compõe as nossas relações, a construção da sociedade está pautada sobre essas percepções. Nós não colocamos Deus como um fator de transformação, de caminho, né, de manifestação, ou melhor, de inspiração da nossa manifestação para o mundo. Não. Nós queremos, na verdade, fazer com que a identidade divina seja colocada em nós. Não é mais Deus, não. Eu quero agora ser o sujeito de domínio, de poder, de força sobre as coisas e sobre as pessoas. Por isso faço essa crítica de composição da nossa sociedade. Nós vivemos nessa angústia. E por que não dizer sobre essa pretensão de querer ser Deus? E a Bíblia conta que esta intenção nos leva para um cenário extremamente caótico. E a Bíblia nem precisava nos contar, porque a gente vive isso na pele. Quando andamos ou caminhamos sobre essas percepções, transformamos o mundo à maneira que ele hoje está. É só olhar à nossa volta, é só fazer uma leitura simples a respeito do nosso cotidiano, do mundo, das relações internacionais, do que acontece no ambiente das nossas vivências, que a gente vai perder que falta bondade, falta amor, falta cuidado, falta justiça, falta beleza. E aí a gente fica nesta busca de tentar encontrar esses elementos de Deus, do caráter de Deus, que eram para estar em nós. E por conta do afastamento, nós sentimos essa falta.
Então, essa angústia nos dá um grandioso vazio. Nós sentimos esse vazio e tentamos suprir esse vazio de qualquer maneira, de qualquer forma. Há quem diga a frase: antes só do que mal acompanhado. Quem já ouviu essa frase? Mas Roberto e Erasmo deve estar um pouco mais certo sobre a nossa sociedade. Antes mal acompanhado do que só. A gente prefere estar mal acompanhado do que só. Não antes só do que mal acompanhado, pelo contrário. Por quê? Porque é fruto dos nossos anseios, do nosso vazio, da nossa fragilidade, da nossa angústia de tentar preencher algo que nós nem sabemos o que é. E nós nos colocamos nesse lugar de vulnerabilidade, mas também nos colocamos num lugar também de seres vorazes, correndo o risco de ser cruéis. Porque nós, diante desse cenário, e não há coisa pior do que a solidão, nós nos tornamos pessoas talvez incompetentes para não conseguir gerar simpatia nas pessoas sem que haja algum tipo de manipulação. Até para gerar simpatia no outro, a gente tenta manipular. Porque isso é nosso. É o jeito que a gente se apresenta, é o jeito que a gente fala, o jeito que a gente chega, a nossa postura, o nosso olhar. A gente sempre está nessa busca de aceitação, manipulando estéticas, corpos, falas, movimentos, experiências, para tentar conseguir o mínimo de afeto. E a real é que a gente acaba sendo até incompetente de não conseguir, né, o resultado que a gente quer. E quando a gente não consegue esse resultado, o que a gente faz? A gente toma, a gente força a barra, a gente dá um jeito. Ou a gente cria um sistema que nos ajude a alimentar os nossos anseios. Nós criamos um sistema que alimente esses anseios no desejo de suprir essa nossa profunda busca por amor, por bondade, por justiça e por beleza. Não é fácil conviver com essa falta, e sobre essa constante busca, os teólogos vão dizer que essa falta, os teólogos vão dizer que essa busca que fazemos nada mais é que a nossa memória do paraíso. Algo que a gente viveu, é um déjà vu. Houve um momento que a humanidade vivenciou a plenitude. E ao se separar do Criador, ficou com essa memória. E criou em si desejos de acessar aquilo que agora é inacessível, porque não há mais relação com o Criador. Não há mais relação com Deus. Por isso estamos cheios de falta, isso nos deixa infelizes, e a sociedade agora se constrói dentro de uma percepção extremamente individualista. Por isso que as nossas buscas, as nossas percepções e os nossos anseios sempre são feitos na primeira pessoa, do singular. É sempre a respeito de nós. É sempre eu. Eu. Já disse para vocês que eu tenho um pouco de dificuldade de me relacionar com pessoas que só falam eu. Sabe? Eu. É muito difícil. Principalmente para quem está dedicando a sua própria vida a construir comunidades.
E quem quer participar de comunidade vai ter que negar o seu eu, o seu ego. Mas a sociedade foi composta nesse modelo. E não estou dizendo que nós não somos seres egóicos, né? nas expressões. Estou dizendo que esse processo é uma luta constante de negação, não da nossa existência, mas da nossa pretensão de querer ser mais do que o outro ou querer consumir o outro. E aí eu acho que eu chego num tema mais tenso ou denso, porque a partir dessa percepção construímos uma sociedade de consumo, né? Quem já percorreu os textos de Bauman vai saber como se comporta uma sociedade de consumo. Ela está fazendo todos os seus movimentos para usufruto do seu bel prazer. Nós nos tornamos esses seres agora que têm capacidade legal de consumir sem regras, sem limites. Nós consumimos sem regras e sem limites. Porque esse é o modelo da nossa sociedade, o modelo do capital, né? O modelo do consumo. E esse modelo do consumo nos coloca dentro de uma expressão de comer, 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 comer até nos saciar. E mais, depois de saciados, comer, comer, comer um pouquinho mais. Como uma mesa farta do final de ano, sabe? Que você fala, vou comer um pouquinho. E aí você vê toda aquela né, variedade de alimentos e cores. E aí você vai fazendo aquele pratinho que vai virando um pratão, né? E o seu corpo pede uma quantidade de alimento, mas você passa do limite por conta de um desequilíbrio do nosso emocional. Estou falando de nós, viu? Passo por isso também. A gente passa do limite porque a gente não consegue controlar os nossos anseios, as nossas vontades, os nossos desejos. E viramos consumidores, vorazes. Comemos mais do que devíamos. Comemos alimentos, né? Consumidores de alimentos vorazes, consumidores vorazes de objetos, de coisas. A gente não tem limite. Um sapato, uma bolsa, um tênis, uma camiseta não é suficiente. Nem 5 e nem 10. A gente sempre quer mais. E se a gente tiver posses e possibilidades que o capital nos dá, a gente vai pegar muito mais. Quanto mais capital, mais voraz, mais força. Ah, Rafa, dinheiro não é tudo? Para pessoas vorazes, descontroladas, dinheiro é tudo. E ele abre possibilidades e portas. E aí o que era uma gavetinha vira um closet. Agora tem outro termo, né? Que é além do closet. Como eu não manjo do rolê, vai além. Vai além. E então o que eu estou querendo tentar construir dentro desse diálogo é mostrar para cada um de vocês o quanto nós somos vorazes. Nós consumimos alimentos, nós consumimos objetos, coisas, não nos damos como suficientes e rompemos o sagrado. Rompemos o sagrado porque além de consumir alimentos e objetos, nós consumimos corpos. Nós consumimos pessoas. Nós somos consumidores vorazes também de outras existências. Olha que ponto que a gente vai chegando quando vamos nos permitindo ao ego, né? Aos nossos desejos e anseios numa busca de preenchimento de um vazio. A gente manipula relações, a gente força a barra, a gente tenta a força
E se não der nenhum jeito, a gente paga. Mas a gente vai consumir o corpo de algum jeito, de alguma forma, porque a gente é voraz. E é nesse lugar, meus irmãos, que nós precisamos a gente precisa ser domado. Olha que ponto a humanidade chega. Olha que ponto nós chegamos. É a respeito de nós, consumidores vorazes. Nós somos como touros selvagens. Alguém já viu no History, assim, no History não, no Discovery, né? Que tem aqueles animais, os documentários, um touro se mexendo, assim, um touro voraz, é uma beleza, né? Você vê todo aquele movimento, aquela dança selvagem. Nós somos como aquele touro selvagem, dançando na selva. E da mesma forma que temos força, beleza, temos essa capacidade destrutiva. Por isso nós precisamos de alguma maneira ser domados. E esse tema, meus irmãos, ele é extremamente delicado. Porque quem é que vai nos parar? Quem é que pode nos parar? Talvez você esteja pensando, Deus. E eu posso falar, ok, pode ser Deus. Desde que você permita se voltar ou se reencontrar para aquela relação que foi rompida. Porque no modelo de sociedade, a forma de domar o outro é feita de outro jeito. E você pode encontrar na religião formas de ser domado. E você sabe e conhece muitas pessoas, com certeza já se relacionou com pessoas que são domadas. Proibidas de vestir, de fazer, de comer, de acessar coisas, lugares e objetos por conta, né, das regras que a própria religião, mas não só a religião, o Estado, né, a sociedade compõe elementos que pode legislar o corpo, legislar o pensamento, legislar até mesmo as nossas vontades. E aí a gente não supre a nossa vontade e vive recalcado na nossa existência, preso, com um turbilhão de coisas mal resolvidas e ainda tentando colocar todas essas não respostas sobre o jugo de outras pessoas, de outras existências. Então não ajuda também assim. Então não sei se o termo é pedir em oração a Deus que nos dome, mas penso fielmente que quem pode nos parar é, de fato, a oportunidade que damos de volta à relação com o Criador. Porque quando nós nos reconectamos com o nosso Criador, nós nos reconectamos com a beleza, com a bondade e com a sua justiça. E a partir desse momento, nós somos preenchidos. E toda aquela angústia voraz de certo, né, desejo de preenchimento se esvai. Porque a partir do momento em que nós nos conectamos com Deus, nós não mais buscamos em Deus qualquer outra coisa. Lembra da frase do apóstolo Paulo? Posso todas as coisas em Deus que me fortalece, né? Tem uma versão bíblica que fala que eu sou todo suficiente na suficiência de Deus. Gosto também da tradução bíblica que fala do Salmo 23. Porque a religião usou o Salmo 23 para manipular e domar as pessoas dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará.
Então, quando você está com Deus, você não vai ter falta de nada, tudo vai ser suprido. Você vai receber tudo que você quer. Está vendo esses anseios aí? Deus vai te dar. Deus vai fazer você prosperar. Deus vai fazer você viver cheio, cheio, cheio. Se encha, sabe? Só que, se você ler bem o Salmo 23, Davi fala, o Senhor é meu pastor. E na tradução direta do hebraico, diz que o Senhor é meu pastor e eu não terei falta. Não terei mais falta de nada. Se o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. E por que ele não terá falta de nada? Porque Deus é tudo o que ele precisa. Então não é mais uma luta por uma busca de algo ou alguém que nos supra. Não. É uma relação que nos conecta a tudo que nós precisamos. Deus é suficiente para nós. Qualquer outra coisa colocada diante de nós é pura e mera distração. Rafa, por que você leu Atos 16? Porque Paulo foi à cidade de Listra e Icônio. Quando chega naquele local, se encontra com um moço, evangelista, Timóteo. Cheio de um cara extraordinário. Que era... as pessoas falavam bem da postura. Era um homem de Deus. Uma pessoa abençoada e abençoadora. Ele tinha um bom testemunho na sua cidade. E Paulo, para fazer a sua viagem missionária, estava em busca de pessoas com bons testemunhos. E aí ele foi procurar, meus irmãos, numa cidade, numa família convertida, foi procurar uma pessoa convertida, e numa cidade onde o evangelho já estava se espalhando. Então é bom a gente levantar a informação que Deus vai levantar as pessoas que entenderam minimamente tudo isso que nós estamos conversando aqui. Que antes de fazer qualquer outra coisa, os nossos anseios precisam ser extremamente resolvidos a partir da relação que estamos construindo com Ele. Se você é um consumidor voraz, você ainda não está preparado para fazer a missão. Paulo, quando olha para Timóteo, o chama e identifica algo nele que ele tinha e nem era culpa dele. Ele não era circuncidado, porque ele era filho de uma judia e o pai era grego. E nós sabemos que só se circunda famílias, né, judaicas. E como havia essa mistura na família, ele não foi circuncidado. Mas como Paulo o chamou para a missão, pediu ou exigiu dele a circuncisão. E nós talvez saibamos todos juntos que a circuncisão se faz numa criança. Agora nós estamos diante de um homem. Então, passar por uma cirurgia bruta, sem anestesia, religiosa, espiritual, poderia receber uma certa negativa. Timóteo poderia falar, não tem nada a ver. Eu já não sou convertido. Jesus já não me salvou. Se Jesus me salvou, eu não devo nada para a antiga lei, porque agora eu estou na nova lei. A Torá, ela tem a sua expressão, mas agora nós estamos diante de Cristo. Cristo nos trouxe, né, a libertação de todos os instrumentos religiosos. Por que eu tenho que fazer a circuncisão? E Paulo diz, porque os judeus estão à nossa volta. Eles estão nos vendo. Estão nos observando. Então é bom que a gente faça para dar um bom testemunho e para evitar muita falação. Inclusive para que a gente possa ir em outros lugares, e se houver algum tipo de questionamento religioso, nós tenhamos essa postura já identificada. A real é que o que Paulo pede para Timóteo não tem nada a ver, nem precisa. Mas tem um monte de coisa que não tem nada a ver que a gente tem que fazer. E a gente faz, sabe por quê? Pelo outro, pelo próximo.
Entende? Há muitas coisas que as pessoas pedem de nós que a gente fala, por que está me pedindo isso? Não tem nada a ver. Tudo bem, não tem nada a ver, mas a questão da nossa relação com Deus não é de se tem a ver ou não tem a ver. É se vai fazer bem para o próximo ou não. Vai fazer bem para nós ou não. É de Deus, né? É divino. É de fruto bondade, é de fruto justiça, é de fruto amor. Se tem essa performance, não é mais questão de tem a ver ou não tem a ver. Tem coisas que a gente abre mão. Como eu já disse para vocês, abrir mão de muitas coisas e muitas vezes abro mão de fazer algumas coisas que não tem nada a ver, mas não faço em respeito do outro. Porque por mais que eu tenha um trajeto, né, de liberdade com Deus, o outro ainda não entende essa liberdade. E ele precisa de caminhada, de jornada, de ensino, de acolhimento, de abraço, de afeto, de amor. E de uma linguagem de justiça. Para que nesse lugar ele seja suprido as suas faltas. E se conecte na nossa ciranda de comunidade afetiva, milagrosa, né, e esperançosa. Deus quer nos colocar nesse lugar. E eu paro por aqui, porque aí eu quero continuar essa conversa no próximo domingo. Eu precisei fazer essa ministração / introdução, porque a gente precisa saber o que está rolando aqui dentro. Porque eu estou muito ansioso em falar com vocês a respeito da felicidade do cristão. Eu quero, de fato, fazer com que nós, todos juntos, em diversas formas e em diversas maneiras, vivamos e desfrutemos a felicidade de Deus em nós. Então, se você quer viver a felicidade de Deus genuína, essa reflexão é o primeiro passo. Domingo que vem a gente retoma esse diálogo. E que Deus nos abençoe. Amém? Eu quero orar com você. Feche os seus olhos, se possível, mais uma vez. E sob essa reflexão, tente mergulhar na profundidade da revelação que Deus coloca diante de nós. O que é a humanidade? E quem é Deus? Como se compõe a nossa relação com o Criador? E como é que reagimos diante essa relação? Se há nesta relação um afastamento ou uma atitude de aproximação. Se estamos nessa dinâmica de aproximação de Deus, certamente os nossos anseios serão sanados, porque Ele é suficiente a nós. Que Deus possa atribuir aos nossos corações esse lugar de paz e de não mais qualquer outro estado de aprisionamento dos nossos desejos, das nossas faltas, das nossas ansiedades, das nossas fragilidades. Que o Senhor possa visitar os nossos corações, tirando de nós todo esse vazio e preenchendo com o lugar de relação para com Ele. Porque quando nos relacionamos com Deus, desenvolvemos uma relação plena, saudável e abençoadora a todos e todas que estão à nossa volta. Que Deus nos ajude dessa forma e dessa maneira. Que Ele nos abrace com o seu amor, com a sua bondade, com a sua justiça. E nos leve para o cotidiano com um novo olhar. Sabendo que nós todos, como comunidade, como igreja, somos todos suficientes na suficiência do nosso Deus. Levante suas mãos aos céus.
que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a manifestação do Consolador, o Espírito Santo, esteja sobre a vida de todas e todos. Saiam daqui impactados por essa mensagem. Leve à sua semana esse tempo de reflexão, de estudo e de percepção, e faça ao Senhor uma nova oração. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com todas as sortes de bênçãos espirituais. Tenham todos uma semana abençoada. Que assim seja. Amém. Amém e amém.